E aqui eu quero compartilhar com vocês, já que a gente fala em solidariedade, um exemplo de uma tribo africana que fala sobre a canção dos jovens. Nessa tribo, quando uma mulher engravida, ela segue até uma colina junto com as demais mulheres da tribo e lá elas permanecem até que apareça a canção daquela criança que está prestes a nascer. Quando essa canção aparece, elas retornam para a tribo. Quando a criança nasce, a tribo toda se une e canta aquela canção. Quando aquela criança cresce e se casa, a tribo toda se une e canta novamente aquela canção. E finalmente, quando a sua alma está para ir-se deste mundo, a família e os amigos se reúnem e cantam aquela canção. Mas esses não são os únicos momentos em que a tribo canta aquela canção. Tem um outro momento muito especial em que isso acontece, quando aquela pessoa erra, quando ela comete uma infração, quando ela viola o direito de alguém. As pessoas se unem e cantam aquela canção, para se lembrar, para lembrar aquela pessoa da humanidade que lhe é inerente, de tudo que ela representa para aquela tribo. Então, a tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, não é a punição, não é a violência. É o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. É isso que vai convidar a pessoa a uma reflexão e uma mudança de sua atitude. É o amor. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostras aos demais. E a nossa proposta aqui é mostrar que todas as pessoas também têm suas canções. Elas apenas precisam se lembrar disso. Estamos aqui justamente para desempenhar esse papel, lembrar as pessoas de suas canções. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Esse também é o propósito da justiça restaurativa, lembrar as pessoas de suas humanidades. Como diz a Ursula Franklin, paz não é ausência de guerra, é ausência de medo. E qual é o contrário do medo? O amor. Então nós temos numa extremidade o medo, na outra extremidade o amor. E só o amor que efetivamente consegue transformar as pessoas. Ah, mas que amor que é esse? É um amor romântico? Não, não é só o amor romântico. É o amor que se manifesta através de uma palavra, de uma escuta, de uma empatia, de uma solidariedade. Este é o amor que transforma. Como já dizia São Francisco de Assis, né? Tornai instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. É esse o nosso propósito, porque só esse amor é que transforma. A Madre Teresa de Calcutá também falava que a pior enfermidade de nossos dias não é a lepra ou a tuberculose, mas sim a falta de afeto. A sensação de não ser querido e de não ser amado pelos outros, principalmente quando a nossa música não é mais tocada. E o Desmond Tutu, que também ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ainda nessa linha, ele fala: não somos amados por sermos bons, somos bons porque somos amados. E para mostrar o poder transformador que o amor tem, eu queria compartilhar com vocês um outro documentário humano.
measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my condition and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Será que a justiça também não tem uma responsabilidade pedagógica de transformar as pessoas? Será que transformar vidas também é um valor para a justiça? Ou cabe à justiça apenas punir, 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 punir? Será que não seria esta grande oportunidade da presença das pessoas na justiça para que a justiça então pudesse intervir e transformá-las qualitativamente também? Será que o compromisso ético faz sentido na justiça? E será que é possível pensar num compromisso humanista dentro da justiça? E aqui eu proponho um exercício para vocês. Imaginem que uma pessoa está caminhando aqui pela calçada, na frente da associação comercial, uma outra pessoa vem e apunhala com uma faca. Qual é a primeira reação que vocês teriam? Socorrer a vítima. Todos concordam em socorrer a vítima? E será que é isso que a justiça tradicional faz? Nosso sistema pensa em socorrer a vítima é a última pessoa a ser olhada. E quando ela é olhada como um meio de prova, apenas para ajudar a encarcerar aquele que cometeu o delito. Mas ninguém socorre a vítima. Então, está na hora de pensarmos um novo sistema de justiça que também tem esse propósito de socorrer a vítima. E por que não fazemos um modelo de justiça consentâneo com o que pensamos? Um modelo de justiça compatível com isso que nós pensamos, como é importante socorrermos primeiro a vítima. Então aqui nós fazemos um convite para a gente reformular o nosso modelo de justiça e começar a acreditar também na justiça restaurativa como mais uma possibilidade para que efetivamente a justiça tenha aquela proposta pedagógica, para que a justiça esteja alinhada com a paz, para que a justiça tenha aquela feição de transformação qualitativa dos relacionamentos. Aqui eu trago uma definição do que seria a justiça restaurativa, segundo a Carla Guiar. A justiça restaurativa representa uma reformulação da nossa concepção de justiça. Na verdade, é uma própria filosofia de vida, tendo como objetivo trabalhar a compreensão
compreensão das pessoas sobre a situação conflituosa, para que haja humanização dos envolvidos, possibilitando que sejam identificadas as necessidades não só da vítima, como também do infrator, e para que de uma forma ou de outra eles se comprometam e contribuam para a sua resolução. Então, através da justiça restaurativa, nós percebemos quais são as necessidades de todos aqueles direta ou indiretamente envolvidos no conflito e o que cada um pode fazer para se responsabilizar e modificar aquela situação. Então, nós baseamos a justiça restaurativa em algumas premissas. Então, o crime não é só uma violação de norma, como acreditamos na justiça tradicional. O crime é uma violação de pessoas e de relacionamentos. E por isso, precisamos focar nessas pessoas e nesses relacionamentos. Os participantes-chave da justiça restaurativa são as vítimas, os ofensores e a comunidade afetada. Todos eles participam dessa justiça. A vítima, ela é olhada e ela é escutada. Ela não é simplesmente ignorada ou utilizada apenas como meio de prova. As violações geram obrigações e responsabilidades, ou seja, todos aqueles que colaboraram para a produção daquele resultado devem assumir uma responsabilidade. E aqui nós falamos efetivamente em responsabilização, ainda que não haja culpabilização. As obrigações da comunidade são para com as vítimas e os ofensores e para o bem-estar geral dos seus membros. E a justiça restaurativa busca curar e corrigir as injustiças. Por que aquele crime foi perpetrado? O que pode ser feito para que aquelas condições não mais estejam presentes? O processo restaurativo ele maximiza as oportunidades para a troca de informação, participação, diálogo e consentimento mútuo entre vítima e ofensor. O processo pertence à comunidade e a justiça restaurativa está consciente dos resultados intencionais e não intencionais de suas respostas ao crime e à vitimização. Então, será que o resultado, naquele caso concreto, vai ser suficiente para a satisfação da necessidade de todos os envolvidos? Então, nesse modelo restaurativo, há um investimento na compreensão, na preparação e na restauração. Vamos compreender o que se passou com a vítima quando ela enfrentou aquilo, o que se passou com o ofensor, o que se passou com a família de cada um, o que se passou com a comunidade. Quais são os métodos? O diálogo, então o diálogo, esse encontro de almas é extremamente importante para que as pessoas se encontrem. Aliás, como já diziam, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros no decorrer da vida. Então, o que nós pretendemos fazer é justamente promover esse encontro entre aqueles que estavam desencontrados. O envolvimento, o entendimento e uma atenção aos sentimentos. Então, viabiliza que as pessoas se reconectem aos seus sentimentos. E como a justiça restaurativa vê o outro? O outro também é importante, ainda que ele seja diferente. Ele está interligado comigo. Então, é o que na África também se fala, o tu, eu sou porque todos somos. Estamos todos interligados, estamos todos interconectados, porque vivenciamos em uma sociedade. E numa sociedade, todos os membros têm essa ligação. O que um faz ou deixa de fazer se repercute na vida do outro. Então, um alimenta e é retroalimentado pela conduta do outro. Então, diante dessa interação, o outro é importante. O outro que não pensa como eu tem algo a me ensinar. Sim, afinal de contas, a vida é um grande aprendizado. Estamos aqui para aprender. E justamente aprendemos através do conflito e através das diferenças que vemos no outro. O ser humano não pode ser rotulado a uma coisa só, pois é um ser complexo. Não dá para ele ser rotulado só como infrator ou só como vítima. Somos seres humanos que cometemos erros, mas precisamos ser vistos através de nossos erros também. A pessoa não pode ficar cristalizada no seu erro. Todos nós erramos. E segundo a Kay Prentice, cada pessoa tem dignidade e valor em si mesma. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, que a justiça restaurativa, ela não isenta a pessoa de responsabilidade. Muito pelo contrário, ela impõe a responsabilidade. Ela permite que o infrator efetivamente tenha a oportunidade de se responsabilizar pelo que ele fez e possa resgatar a sua dignidade como pessoa.
Porque essa dignidade só vai ser resgatada quando ele efetivamente contribuir para que a vítima possa se restabelecer. A justiça restaurativa também não visa passar a mão na cabeça do infrator. Aliás, é muito pesado para o infrator sentar do lado, frente a frente da vítima, olhar para os olhos dela e perceber quais foram as consequências do seu ato na vida daquela pessoa. Então, a gente não passa a mão na cabeça. Na verdade, a gente cria condições para que aquela pessoa efetivamente se responsabilize. E a justiça restaurativa ela não é mediação. Então, na mediação, os conflitos são interpessoais, são entre apenas algumas pessoas identificadas. Na justiça restaurativa, isso perpassa as partes e atinge a própria comunidade. Então, a justiça restaurativa não é apenas um conjunto de procedimentos, é uma filosofia. Então, não é só um ritual. Na verdade, esse ritual viabiliza que uma filosofia de vida seja concretizada. Não é apenas instrumento e ferramentas, é o próprio resgate da ancestralidade, uma revisão de paradigma. É um convite a uma reflexão sobre qual é o nosso papel na sociedade. Então, o que nós queremos também é construir uma responsabilidade individual e coletiva. Não só responsabilizar as pessoas diretamente ligadas à infração, mas toda a sociedade. Porque muitas vezes aquela infração é fruto de uma injustiça que foi perpetuada pela própria sociedade. Então, a gente também busca a responsabilidade de todos os que estão no círculo para se construir uma responsabilidade coletiva. Então, o que a gente... Isso vai ficar muito claro posteriormente. As pessoas que participam da justiça restaurativa, dessa prática secular, ainda que elas não tenham cometido a infração, elas podem participar. Porque, embora elas não tenham sido responsáveis pela infração, elas são responsáveis pela alteração daquela dinâmica, para a transformação daquela dinâmica nociva numa dinâmica mais colaborativa. E na justiça restaurativa, as pessoas não exercem o poder uma sobre a outra, mas uma com a outra. Então, há um compartilhamento de poder, um compartilhamento de responsabilidade. E onde essa justiça é praticada? Será que tudo isso é uma incógnita? É algo a ser alcançado ainda? Será que é uma utopia a justiça restaurativa? Não, ela já vem sendo praticada. Nós já temos a justiça restaurativa na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Tanzânia, Espanha, Alemanha, China e vários outros países. E a justiça restaurativa no Brasil também já está presente desde 2004, mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo, tá bom? Então, esse grupo gestor tem ampliado a justiça restaurativa e levado para várias comarcas. Então, nós temos na capital, São Caetano, que foi a comarca pioneira, nós temos em Santos, aqui em São Vicente, com a doutora Fernanda, nós temos São José dos Campos, Barueri, Campinas, Tatuí, e depois em outros estados. Nós temos em Porto Alegre, em Caxias do Sul, temos em Belém, temos no Maranhão, enfim, vários outros estados já começam a protagonizar a justiça restaurativa. A grande conquista foi a resolução número 225 do Conselho Nacional de Justiça, que foi publicada em 2016, que dispõe sobre a política nacional de justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Então, a partir desta resolução, o Poder Judiciário acaba institucionalizando a justiça restaurativa como um instrumento importante para a pacificação social. Como que acontece a justiça restaurativa? E isso vai ficar bem claro no decorrer do curso. A justiça restaurativa, ela não é só um procedimento, como foi dito, ela é uma própria filosofia de vida, mas ela se consubstancia também num procedimento que é o processo circular. Nesse processo circular, existe a reunião das pessoas, então existe um encontro das pessoas, um encontro de almas, para que as pessoas conheçam as humanidades umas das outras. Então, nesta reunião, todos são respeitados. Então, essa reunião se dá num formato de círculo. Por que num círculo? Porque num círculo todos estão exatamente na mesma posição, existe uma igualdade entre todas as pessoas que participam do círculo. Então, todos são respeitados, todos têm igual oportunidade de falar sem serem interrompidos,
E não só as pessoas têm oportunidade de falar, mas principalmente, enquanto uma fala, as outras têm oportunidade de escutar, de ouvir. Os participantes podem se explicar contando as suas histórias, até porque, como dizia Hannah Arendt, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história, que foi justamente o caso desta senhora que eu trouxe aqui para vocês. Como a dor dela acabou sendo suportada quando ela teve a oportunidade de investigar a história do assassino de sua própria filha. Foi aí sim que ela entendeu por que aquilo aconteceu. E ela conseguiu perdoar aquele rapaz e seguir em frente com a sua vida. Então, esse círculo dá uma oportunidade para que as pessoas contem e ouçam as suas histórias e entendam melhor por que aquele crime aconteceu, aquela infração aconteceu. Todos devem ser tratados com igualdade, até porque ninguém é mais importante que o outro, ninguém é melhor do que ninguém, mas também ninguém é pior do que ninguém. Todos devem ser tratados com essa igualdade. E também nessa reunião, os aspectos espirituais e emocionais da experiência individual acabam sendo acolhidos. E como funcionam os círculos restaurativos? É feito um pré-círculo, então nesse pré-círculo apura-se quem é que vai participar do círculo, ou seja, quais são as pessoas ou corresponsáveis pela infração ou corresponsáveis pela alteração daquela dinâmica nociva numa dinâmica mais colaborativa. Então, a apuração do conflito, a apuração dos personagens que vão participar desse ciclo e uma conversa individual com cada um desses personagens para já prepará-los para o ciclo. Depois é marcada uma data em que é feito o círculo. Aí é uma cerimônia de abertura e isso vai ficar muito claro no decorrer também deste curso. Vocês terão várias oportunidades de vivenciar esses ciclos. A construção dos combinados, geralmente há um bastão da fala, né? Então quem tem o bastão tem o poder de falar, quem não tem o bastão tem o poder de escutar, até para organizar os trabalhos. Depois tem um plano de ação, então todas as pessoas ali presentes constroem um plano de ação. O que vai ser feito diante daquilo para que o infrator se responsabilize e a vítima possa também restaurar o que foi rompido diante daquela infração. E é uma cerimônia de encerramento. Depois de um tempo, tem um pós-círculo, ou seja, aquelas pessoas retornam para avaliar se aquele plano de ação foi viável, se está ou não sendo cumprido, o que deve ser feito para alterá-lo, se o caso. E aqui eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito curto que mostra como funciona na prática a justiça restaurativa através dessas práticas circulares. Desde que existem filhos, existem dúvidas sobre a melhor forma de educá-los. As gerações se sucedem e as perguntas continuam sem respostas. É possível educar sem punir? Punir sem traumatizar? Estabelecer limites e responsabilidades sem ao mesmo tempo culpar e castigar? É possível fazer justiça sem violentar? Os desafios que perturbam gerações de pais e educadores hoje são também os desafios da justiça e da segurança pública.
provocar a escalada de violência. Na maioria das vezes, as soluções apontadas transitam entre dois extremos. De um lado, existem aqueles que propõem o endurecimento da repressão em nome da garantia da ordem pública. Outros pregam maior ênfase na prevenção do crime e no tratamento do ofensor. Estes enfatizam o quadro de pobreza e miséria do país e se concentram em reivindicar políticas públicas para a promoção social dos infratores. Essa discussão, marcada por opiniões radicalmente opostas, está longe de nos conduzir a uma resposta satisfatória. A experiência mostra que ambas as soluções, embora correspondam a necessidades legítimas, conduzem a estratégias ineficazes quando são adotadas de forma isolada. A combinação madura e serena dos dois componentes pode contribuir para a superação do quadro de reprodução da violência atual. Em outras palavras, é preciso conciliar segurança e justiça, responsabilização e proteção social, controle e apoio, limites e afeto. É isso que se busca com a justiça restaurativa. Compreender e reinventar o papel da justiça. Este é um assunto da maior atualidade e de responsabilidade não só das autoridades jurídicas, mas de todos os cidadãos. Dessa reflexão, nasceu o projeto Justiça para o Século XXI. Ele foi criado para que a justiça converse mais de perto com os cidadãos. Você não pode esquecer que fazer justiça é um poder que sempre foi seu e que será mais bem exercido com a participação da comunidade. O projeto Justiça para o Século XXI tem como objetivo implantar um novo modelo de justiça, a justiça restaurativa. O que se pretende é pacificar conflitos e tensões sociais gerados por violências, crimes e infrações. Portanto, ela não está focada na definição de culpados e punições. Sua prioridade é restaurar as relações pessoais que foram prejudicadas pela infração, bem como as consequências e os danos provocados pelo delito. A justiça restaurativa vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 30 anos. Na Nova Zelândia, por exemplo, desde 1989, ela se tornou obrigatória em processos da justiça penal juvenil e desde 2002 também nos casos de infratores maiores. Atualmente, um número crescente de países vem reformando suas legislações, além de promover espaços de justiça comunitária baseados nessas ideias. Desde a década de 90, a ONU recomendou a adoção da justiça restaurativa em todos os seus países membros, passando a sugerir parâmetros e subsídios para regulamentar a aplicação do novo modelo de justiça. Conforme essas ideias foram chegando ao Brasil, a justiça restaurativa começou a ser implantada no Juizado Regional da Infância e Juventude de Porto Alegre em aplicações ocasionais a partir do ano de 2002. 3 anos mais tarde, foi iniciada uma implantação sistemática no Juizado de Porto Alegre, começando um projeto piloto que inseriu experiências em Brasília e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Como funciona a justiça restaurativa? Através da realização do que chamamos de círculo restaurativo. Esse encontro só acontece quando há concordância da vítima e do ofensor em participar. Além da vítima e do ofensor, estão presentes todos os que podem ajudar a curar a dor ou a resolver o conflito, como familiares, amigos e pessoas que fazem parte da comunidade. Representantes da rede de atendimento à criança e ao adolescente também podem ser convidados a participar. O encontro tem um coordenador que está ali para facilitar o processo. O círculo não é formado para descobrir os culpados ou investigar como os fatos aconteceram. Na verdade, o encontro só vai acontecer se os fatos já estiverem perfeitamente claros de antemão e se o ofensor admitiu tê-los praticado. É importante lembrar que todos os que estão presentes decidiram participar por livre e espontânea vontade. O que acontece no círculo restaurativo? Em primeiro lugar, os objetivos e as dinâmicas do encontro são apresentados e esclarecidos para todos os participantes. Em seguida, há o relato dos fatos e das consequências materiais e emocionais para os envolvidos. Por que é importante a participação de familiares, amigos e pessoal da comunidade?
para apoiar o processo. Além disso, a presença delas cria um clima favorável ao diálogo e ajuda na busca de soluções para o conflito. Como o seu Osvaldo se sente neste momento em relação ao fato e suas consequências? Quais são os benefícios do círculo para a vítima? A grande maioria das vítimas sente-se aliviada depois de expressar seus sentimentos e falar sobre seus prejuízos diante do ofensor, em um ambiente seguro e protegido. Dessa forma, é possível chegar a um acordo. Eu sou uma pessoa simples, sou um homem trabalhador e eu sempre fui um homem honesto. E aí de repente vem uma pessoa e te tira o que tu tem. E te sente uma pessoa impotente. E eu tive que acabar procurando um médico, tomando remédio para os nervos. Eu já não tenho mais coragem de sair de casa. Eu saindo na rua me sinto preocupado. Olhe bem para o meu tamanho. O meu tamanho não pôs medo. O que eu me sinto, na verdade, é impotente. Me sinto preocupado. Estou com minhas contas atrasadas, não tenho meu dinheiro para pagar minhas prestações. A senhora, como mãe, deve estar se sentindo tão humilhada e tão impotente quanto eu. Eu também tenho filhos. E, com certeza, não saberia aonde me pôr numa situação como essa. Quando o ofensor tem a chance de ouvir o relato da vítima, ele consegue enxergar as reais dimensões de seu ato. Com isso, poderá assumir efetivamente suas consequências e sua responsabilidade diante do que praticou. Essa experiência é fundamental para que ele se coloque no lugar da outra pessoa e encare a responsabilização como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. Jefferson, tu poderia dizer com tuas palavras o que o seu Osvaldo acabou de contar para nós aqui? O que eu entendi é que ele é honesto, que ele ficou nervoso e o dinheiro fez falta para ele. Eu nem pensei em nada, eu só queria o dinheiro para ir no som. Eu sei que roubar é errado, mas eu acabei pensando só no meu lado. Como eu não tenho nada para fazer, eu acabo ficando sozinho e acabo indo pra rua. E agora eu fico pensando, se o garoto entra lá em casa e rouba as coisas da mãe, eu também ia ficar indignado. Eu não desejo isso pra mim, nem pra minha família, nem pra ninguém. Nem pros seus nomes. Depois de muita troca de ideias, elabora-se um plano de comum acordo para a reparação dos danos e compromissos futuros, definindo ações, prazos e pessoas responsáveis. Então ficou combinado. O Jefferson retornará para a escola da comunidade na próxima segunda-feira. O guarda municipal vai orientar o trabalho voluntário que o Jefferson vai realizar na escola do filho do seu Osvaldo. O seu Osvaldo, que é atuante na associação do bairro, vai matricular o Jefferson na escola de futebol da comunidade. A assistente social vai conseguir uma vaga no trabalho educativo para o Jefferson na padaria comunitária com uma bolsa auxílio. E a mãe, Dona Jacira, e o avô, seu Renato, vão ajudar o Jefferson a lembrar dos compromissos assumidos aqui no encontro diário que terão com ele na hora da janta. Certo? Minha parte está. Se precisar de alguma coisa, eu e minha família, a gente vai para te dar uma mão também, tá?
A justiça restaurativa é um novo modelo de justiça que não se limita às instituições e procedimentos oficiais do Poder Judiciário. Seus fundamentos podem e devem ser aplicados na resolução de conflitos a qualquer hora, nos mais variados locais, nas famílias, escolas, entidades comunitárias. Em todo lugar se praticam funções de justiça que podem ajudar a promover um novo modelo de responsabilidade social capaz de revolucionar a qualidade de vida em nossas cidades. Pensar em justiça restaurativa significa pensar sobre o modelo de justiça. E o modelo de justiça que nós temos hoje na instituição judiciária, ele é a cristalização de um modelo cultural que tem a ideia de violência adotada como método de adequação de comportamentos. A imposição de castigos, a imposição de sanções punitivas traz dentro de si a ideia de que a violência exercida pelo Estado é um método pedagógico para as pessoas se comportarem melhor. Colocar isso em discussão e pensar uma forma em que a justiça seja exercida por coesão e não por coerção, que é a proposta da justiça restaurativa, implica que cada um reveja seus modos culturais, seus modos pessoais de exercício de poder, na perspectiva de uma democratização das relações, que se possa resolver os problemas através do diálogo e, por consequência, a aplicação de justiça restaurativa não se resume à esfera judicial, à esfera do problema do processo judicial ou do crime, mas ela pode ser aplicada em qualquer espaço da sociedade, do convívio das pessoas, onde acontecem conflitos e a necessidade de uma intervenção reguladora objetivando restaurar uma relação rompida. Essa é a ideia da justiça para o século XXI, que compreende a justiça como um poder da comunidade. Zé Maria, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Acredito que esse menino agora está indo no caminho correto, né? Ah, acredito que sim. E o senhor, como está? Bem melhor, graças a Deus. Bem melhor. A justiça restaurativa está sendo construída aqui e agora pelas comunidades que desejam um futuro com paz e segurança. Venha conversar com a gente e ajude a construir este futuro. Participe dos cursos, oficinas, conferências, fóruns, seminários e reuniões que estão fazendo nascer a justiça do século XXI, uma justiça da paz. Fale conosco pelo site www.justiça21.org.br. Justiça para o século XXI. A justiça como poder da comunidade. Ficou mais claro agora como funciona a justiça restaurativa, como funcionam os ciclos, mais ou menos é assim. E como implantar a justiça restaurativa? Geralmente essa implantação está conectada a 3 eixos. Primeiro, a técnica, a metodologia. Não dá para a gente implantar a justiça restaurativa sem se apoderar dessa técnica que vocês vão aprender. Segundo, uma mudança institucional. Não basta só aplicar a técnica dentro das escolas ou mesmo da justiça. É importante que a própria instituição acolha a filosofia que está atrás da justiça restaurativa. E estabeleça também, como terceiro eixo, uma rede lógica, uma rede sistêmica. Não dá para se aplicar a justiça restaurativa sozinho. Essa interdisciplinaridade, interinstitucionalidade é inerente à justiça restaurativa. Então, como vocês viram no ciclo, havia um guarda municipal, havia um assistente social, então cada instituição representada no ciclo. Por quê? Porque somente com esses encaminhamentos que nós poderemos efetivamente transformar qualitativamente as relações
que acabaram sendo atingidas por conta daquela ofensa. Então, essa interinstitucionalidade, essa interdisciplinaridade são imprescindíveis para a justiça restaurativa. E eu termino a minha fala com uma mensagem para vocês. Quem aqui trabalha com educação? Ótimo, então a mensagem é principalmente para vocês, que trabalham diariamente com tantos alunos e sem vocês perceberem, vocês acabam interferindo com a trajetória de vida desses alunos. Esse conto, ele não tem o nome de uma pessoa, ele tem um título, A Melhor Professora de Todas. Essa é uma história de muitos anos atrás, de uma professora de escola primária. Seu nome era Senhora Thompson. No primeiro dia de aula, ela disse aos seus alunos do 5º ano uma mentira. Como a maioria dos professores, ela olhou para seus alunos e disse que amava todos eles da mesma forma. Mas isso era impossível, porque logo na fila da frente, jogado em seu assento, estava um garoto chamado Ted Stoddard. Senhora Thompson tinha visto Ted no ano anterior e notou que ele não brincava bem com as outras crianças, que suas roupas eram sujas e que ele constantemente precisava de um banho. Ted podia ser bem desagradável. Chegou a um ponto em que a senhora Thompson sentia prazer em colocar um grande F com caneta vermelha nos trabalhos escolares de Ted. Na escola onde a senhora Thompson ensinava, ela foi incumbida de rever os registros do passado de cada criança e deixou os de Ted por último. No entanto, quando ela analisou o arquivo, ela ficou surpresa. A professora do primeiro ano de Ted escreveu: Ted é uma criança brilhante, sempre sorridente. Ele faz o seu trabalho de forma limpa e tem boas maneiras. É uma alegria tê-lo por perto. Sua professora do segundo ano escreveu: Ted é um excelente aluno, muito querido por seus colegas de classe, mas ele está preocupado porque sua mãe tem uma doença terminal e sua vida em casa deve ser uma luta. Sua professora do terceiro ano escreveu: a morte de sua mãe tem sido dura para ele. Ele tenta fazer o seu melhor, mas seu pai não mostra muito interesse e sua vida doméstica irá afetá-lo em breve, se algumas medidas não forem tomadas. A professora do 4º ano de Ted escreveu: Ted é retraído e não mostra muito interesse na escola. Ele não tem muitos amigos e por vezes dorme na sala de aula. Após ler aqueles formulários, a senhora Thompson percebeu o problema de Ted e teve vergonha de si mesma. Ela sentiu-se ainda pior quando seus estudantes trouxeram seus presentes de Natal, embrulhados em lindos papéis e amarrados com lindas fitas, exceto Ted. Seu presente foi desajeitadamente embrulhado com material proveniente de um saco de supermercado. Senhora Thompson teve o cuidado de abri-lo junto com os outros presentes. Algumas das crianças começaram a rir quando ela encontrou uma pulseira de strass com algumas das pedras faltando e uma garrafa de perfume quase vazia. Mas ela abafou o riso das crianças quando exclamou quão bonita a pulseira era, colocando-a imediatamente no braço e borrifando algumas gotas do perfume em seu pulso. Naquele dia, Ted ficou na escola depois da aula apenas pelo tempo suficiente para dizer: Senhora Thompson, hoje você cheirava como minha mãe costumava cheirar. Depois que as crianças deixaram a sala de aula, ela chorou por pelo menos 1 hora. Naquele mesmo dia, ela deixou o ensino da leitura, da escrita e da aritmética. Em vez disso, ela começou a ensinar as crianças. Senhora Thompson prestou especial atenção a Ted. Enquanto trabalhava com ele, sua mente parecia tornar-se cada vez mais viva. Quanto mais ela o encorajou, mais rápido ele respondeu. Até o final do ano, Ted tinha se tornado uma das crianças mais inteligentes da classe e, apesar de sua mentira inicial de que ela iria amar todas as crianças da mesma forma, Ted se tornou uma de suas prediletas. 1 ano mais tarde, ela encontrou um bilhete debaixo da porta de Ted, dizendo que ela ainda era a melhor professora que já teve em toda a sua vida. 6 anos se passaram até que ela recebeu outro bilhete de Ted. Ele escreveu que tinha terminado o ensino médio em 3º lugar em sua classe e ela ainda era a melhor professora que ele já teve em toda a sua vida. 4 anos depois, ela recebeu outra carta, dizendo que, embora as coisas tivessem sido difíceis às vezes, ele conseguiu concluir os estudos e logo se formaria na faculdade com louvor. Ele assegurou à senhora Thompson que ela ainda era a melhor professora que ele já teve. Em seguida, mais 4 anos se passaram e uma outra carta chegou,
Dessa vez, ele explicou que depois que ele obteve seu diploma de bacharel, ele decidiu ir um pouco mais longe. A carta explica que ela ainda era a melhor e favorita professora que ele já teve, mas agora seu nome é um pouco mais longo. A carta foi assinada pelo doutor Theodore Stoddard. Não tem como não se emocionar. A história não termina por aí. A primavera trouxe outra carta. Ted disse que conheceu uma moça e ia se casar. Ele explicou que seu pai tinha morrido alguns anos antes e ele queria saber se a senhora Thompson poderia participar da cerimônia num lugar geralmente reservado para a mãe do noivo. É claro que a senhora Thompson aceitou. E adivinha? Ela usava aquele bracelete, aquele com vários strass faltando. E ela usou... E ela usou o mesmo perfume que a mãe de Ted havia usado em seu último Natal juntos. Eles se abraçaram e o Sr. Stoddard sussurrou no ouvido de Sra. Thompson. Obrigada, Sra. Thompson, por acreditar em mim. Muito obrigada por me fazer sentir importante e mostrar que eu poderia fazer a diferença. Sra. Thompson, com lágrimas nos olhos, sussurrou de volta. Ela disse: Ted, você entendeu tudo errado. Você foi o único que me ensinou que eu poderia fazer a diferença. Eu não sabia como ensinar até que eu conheci você. Então, gente, muito obrigada. Todo mundo chorando. Depois a gente compartilha o mesmo lenço. Mas o propósito é esse, gente. Vocês podem e vão fazer a diferença. Vocês já fazem a diferença. E vocês já deram o primeiro passo. Vocês estão aqui. E agradeço novamente a doutora Fernanda. Muito obrigada por liderar esse movimento também aqui na comarca. A Dacildes, esse marco. E a todos aqueles que já atuam aí com a cultura de paz. Vocês são construtores da paz. E vocês já fazem a diferença. Muito obrigada. Boa sorte. A gente é que agradece, né? Essas falas tão lindas. Acho que a Vanessa hoje deu um panorama muito bonito, muito completo sobre as práticas de justiça restaurativa, né? Foi um bálsamo, assim, esse começo de curso. A gente vai ter a oportunidade agora de fazer uma troca, porque é muita coisa, né, gente? Um monte de emoção, a gente vai, como eu falei, a gente vai ter um pouquinho o procedimento, nós vamos agora começar um círculo para trocar um pouquinho e poder circular essas emoções, todas essas... tudo isso que veio para a gente hoje, né? Com as apresentações. Então, eu agradeço muito a Vanessa. A Vanessa tem uma lembrancinha aqui do Instituto, que foi por ela cuidadosamente planejada do Instituto Anástase, e vai fazer a entrega para a Vanessa dessa lembrança nossa do curso. O belo na justiça restaurativa é que a nossa humanidade pode trazer à tona até as nossas lágrimas. Como isso é bom, né, gente? Isso aqui é uma lembrança para os nossos colaboradores e apenas para continuarmos nessa caminhada, uma lembrança do primeiro curso de justiça restaurativa no município de São Vicente. Nós estamos passando para a nossa mestra de hoje. Obrigada.